Boa noite, gente. A aula de hoje vai ser sobre matrizes. Antes de tudo, quem tem o plano de ensino, né, eu disponibilizei no início do ano lá no Drive, tá? Tá tudo lá. Quem tá acompanhando pelo plano de ensino, viu que a aula de hoje, né, a minha próxima aula depois da aula de PAEPG seria matrizes e determinantes. Mas a gente tinha montado aquele calendário de acordo com a data antiga do Enem, né? Então, como a gente tá com uma quantidade boa de tempo agora, eu vou dividir essa aula, porque ela é uma aula densa, extensa, e ela cai um pouco no Enem também. Tipo assim, é bem garantido que você vai ter, se não vai ter uma questão de matrizes, vai ter de determinante ou os dois juntos, né? Que acaba que são relacionados. Então, como é um tema um pouco denso, eu decidi dividir a aula em duas. Vai ser uma aula de matrizes, uma aula de determinantes, e aí vocês vão ter tempo, né, pra estudar, pra tirar as dúvidas, tá bom? Então, vamos lá, nossa aulinha de hoje. Opa, aí. Bom, por definição, chama-se matriz um conjunto de números dispostos em uma tabela. Então, matriz é isso, é uma tabela. É uma tabela com a disposição de alguns números, distribuídos em M linhas e N colunas. O que é M e N? É as letras genéricas que ele escolheu para designar a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Então, pode ser, sei lá, 3 linhas e 2 colunas, 3 linhas e 3 colunas, 15 linhas e 15 colunas, né? Pode variar a quantidade, considerando que M e N, ou seja, a quantidade de linhas e colunas, pertence aos naturais que não sejam zero, ou seja, 1, 2, 3, 4, até o infinito. Tem que ser números inteiros positivos. Não pode ser zero, porque senão a gente não teria uma matriz, né? Sem linhas ou sem coluna, a gente não tem uma tabela, né? E não pode ser, por exemplo, 3,5, porque como é que você tem 3,5 linhas ou 3,5 colunas, né? Por isso que tem que ser naturais, inteiros, positivos, diferentes de zero, tá bom? Então, ó, simbolicamente, a gente representa uma matriz por uma letra maiúscula, por exemplo, A, e aqui embaixo dela a gente escreve MX, né, que é vezes N. O que é esse M vezes N? Indica a quantidade de linhas, né, e colunas, certo? É uma matriz A que possui M linhas e N colunas. E os elementos daquela matriz, ou seja, os números que compõem essa tabela, são representados geralmente dessa maneira assim: A minúsculo, para dizer que é um número, e J, certo? É um elemento genérico dessa matriz, sendo que I representa a linha que aquele número tá e J representa a coluna que aquele número tá. Isso tudo vai fazer sentido com os exemplos, tá, gente? Isso aqui é só porque eu tenho que dar mesmo essa teoria inicial. Lembrando que a quantidade considerando que tem um termo X, um termo tal, né, A e J, certo? A linha que esse número tá, esse número A aqui, qualquer, tem que ser menor ou igual ao número de linhas máximo. Você não pode ter um termo que tá na linha, sei lá, 5, sendo que a sua matriz só tem 4 linhas. Por isso que ele escreve isso aqui, ó. Sendo que o número I, ou seja, a linha que qualquer elemento vai estar, vai ser ou igual ou menor ao número máximo de linhas daquela matriz e tem que ser maior ou igual a 1, né? Porque ele não pode ocupar a posição da linha 0, por exemplo, porque aí não teria uma matriz. Mesmo esquema com as colunas. Então, o J, que representa a coluna desse número qualquer, tem que ser menor ou igual ao número máximo de colunas, que é N, tá bom? Vamos para os exemplos, ó. Uma matriz 2 por 3. Por que 2 por 3? Porque a gente tem 2 linhas e 3 colunas. Por isso que ela é uma matriz 2 por 3. Uma matriz 2 por 2, porque a gente tem 2 linhas e 2 colunas. Uma matriz 1 por 5, a gente tem uma linha apenas e 1, 2, 3, 4, 5 colunas. Uma matriz 4 por 1, a gente tem 4 linhas
e apenas uma coluna, certo? Que é justamente essa representação que eu estava tentando mostrar para vocês aqui, ó. A, M vezes N. Não é multiplicação isso aqui não, isso aqui é só a representação, tá bom? Número de linhas pelo número de colunas. E outra coisa muito importante, gente, é sempre primeiro as linhas na representação pelas colunas, tá bom? Você nunca vai ver uma matriz M vezes N, sendo que isso aqui representa coluna e isso aqui linha. Não, é sempre a notação de matriz, é linha por coluna, tá bom? Nunca coluna por linha. Isso é muito importante para a gente saber fazer as operações matemáticas com matrizes, tá bom? O que mais aqui que eu tenho que dar para vocês? Ah, tá. Olha, nesses exemplos, cada termo desses aqui, ó, é representado por essa notação aqui. A minúsculo, para indicar que é elemento dessa matriz. Gente, pera. Aqui. E J. Então, por exemplo, esse aqui, vamos pegar uma matriz que não tá tão suja. Não, vamos pegar essa aqui mesmo. Nessa primeira matriz aqui, gente, o elemento 2 dessa matriz é o elemento que tá na posição. Vou representar ele por A, 1, 1. Por que 1, 1? Porque ele tá na primeira linha e na primeira coluna. É a posição dele. Ah, então, qual que é a posição do elemento 3? Ele é o elemento A, primeira linha, segunda coluna. Então, qual que é a posição do elemento 8? Ele é o elemento A, que tá na segunda linha. Olha aqui, ele tá nessa linha aqui, então é a segunda. E em qual coluna? Na terceira. Então, ele é o elemento A2, 3. Entendeu? Vamos nessa outra matriz aqui, ó. Nessa matriz 1 por 5. Vamos fazer. Esse elemento 2 aqui, qual que é a posição dele? Ele é o elemento, vou supor, vou chamar essa matriz aqui de B. Então, os elementos dela são representados pela letra Bzinho. O número 2 é o elemento B, linha qual? Que é a única que tem 1, e ele ocupa qual coluna? 1, 2, 3. Então, ele é o elemento B1, 3. E o 5, qual que é a posição dele? Ele é o elemento B, linha 1, posição 5, coluna 5. Então, ele é o elemento B1, 5, tá bom? E é isso, gente. Viu que é muita teoria, mas na hora que vai aplicar faz um pouquinho mais de sentido, tá? Classificação de matrizes. Isso aqui não costuma cair muito a nível de Enem, não, mas é importante vocês saberem para caso ela referencie no enunciado, entendeu? Então, vamos lá, ó. Classificação. Algumas matrizes possuem nomes especiais, principalmente em virtude do seu formato. Matriz linha. Pelo próprio nome, a gente imagina que ela vai ser o quê? A matriz que tem uma única linha. Olha só. É toda a matriz de forma A1 por N. Por que A1 por N? Porque é uma linha por uma quantidade qualquer de colunas, ou seja, possui uma única linha. Essa aqui, por exemplo, é uma matriz de linha 1 e coluna 5, que tem 5 colunas. Então, ela é uma matriz A e por 5. Mas ela é uma matriz linha, de toda forma, entendeu? Um exemplo de matriz linha. Então, toda matriz que tiver uma única linha é uma matriz linha. Matriz coluna, mesma coisa. Pode ter a quantidade qualquer de linhas, mas ela tem uma única coluna. Então, ela vai ser representada por uma letra qualquer, maiúscula, a quantidade de linhas que ela tem por 1, porque ela só vai ter uma coluna. Olha aqui. Tem 1, 2, 3, 4 linhas. Então, ela é B4 por 1, porque ela só tem uma coluna, certo? Matriz quadrada. É toda matriz que possui o número de linhas. Essa aqui é bem importante, viu, gente? Porque ela vai usar muito nas operações. É toda matriz que possui o número de linhas igual ao número de colunas. Ou seja, ela vai ser uma matriz do tipo AM por M, ou B, N por N, ou sei lá, Y, F por F. Tá vendo? A letra aqui não importa, é só para designar a matriz, só que aqui tem que ser exatamente igual. O número de linhas é igual ao número de colunas, certo? Olha aqui o exemplo que ele deu, AN por N. É uma matriz quadrada, e como que a gente fala isso? De ordem N,
porque ela é quadrada, então ela tem uma ordem que é exatamente o número de linhas ou de colunas, que é igual. A importância da matriz quadrada é porque ela tem uns elementos especiais que a gente tem que saber para fazer interpretar aquela matriz, tá? Então vamos lá. Diagonal principal. A diagonal principal são os elementos da matriz quadrada cujos índices são iguais. Não sei se vocês prestaram atenção lá atrás, mas índice é justamente o número que acompanha a notação dos termos daquela matriz. Então, tem aqui, ó, A11, A12, A13, aí vai. A21, porque tá na linha 2 e na coluna 1. A22, A23. Isso aqui, o I e o J, são os índices. E a diagonal principal é aquela diagonal, aquela linha que é composta pelos termos que vão ter os índices iguais. Ou seja, o I vai ser exatamente igual ao J, certo? Então, é o elemento A11, A22, A33, A44, entendeu? E por que eles são importantes? Porque eles formam justamente uma diagonal, gente. Olha aqui, ó. 1, 2, 2, 3, 3, aí via até o ANN. Essa aqui é o que eles chamam de diagonal principal, tá bom? Mais pra frente vai entender por que precisa, principalmente na aula de determinante. Então, tem que saber isso aqui, tá bom? Isso aqui, a anotação dela não é importante, é só saber como que você acha a diagonal principal. E o que seria, então, a diagonal secundária? Gente, aí, a diagonal secundária, pra ficar enjoada, eles falam que tem que ser desse jeito aqui, ó. Vamos ler aqui o enunciado. São os elementos de uma matriz quadrada, né? Óbvio. Cujos índices, ou seja, o I e o J aqui, tem a soma de N mais 1. Ou seja, I mais J tem que dar N mais 1. Vamos supor que a gente tem uma matriz quadrada do tipo 4x4, certo? Então, o I e o J de cada termo tem que dar 4, que é a ordem da matriz, certo? Mais 1. Então, o I mais J tem que dar 5. E aí, como aqui só vale números inteiros, quais seriam esses termos, os possíveis termos? Vamos fazer aqui. Se o I for 1, que número que você soma com 1 para dar 5? 4. Então, seria A1, 4. Se o I for 2, que número que você soma com 2 para dar 5? 3. Se o I for 3, que número que você soma com 3 para dar 5? 2. Se o I for 4, que número que você soma para dar 5? 1. Aí não tem mais opção, né? Porque o I não poderia ser 5, porque senão o J teria que ser 0 e a gente sabe que não pode ter número 0, né? Na notação de matriz. Então, são esses aqui os termos que formam a diagonal secundária. Vamos ver quais são eles? Quais seriam eles? Seria, por exemplo, aqui estaria o A41. E aqui estaria o 141. Opa, não. Aqui é 14. Desculpa. A diagonal secundária, gente, é essa aqui, ó. É exatamente a principal, só que invertida. Então, se você tem lá uma matriz 2x2, vou inventar aqui, ó, x, y, a e b. Essa aqui é a principal, essa aqui é a secundária, que é o inverso da principal. Só isso, entendeu? E o jeito de você lembrar ela, os termos, né, é aquela cujos índices, ou seja, a soma dos índices dá a ordem dessa matriz mais 1, tá bom? Mas ela, no olhômetro, você acha ela, tá? Então, vamos ver aqui um exemplo, ó. Essa matriz aqui, ela é uma matriz quadrada, por quê? Porque a quantidade de linhas, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3, é exatamente igual à de colunas. Então, ela é uma matriz quadrada de ordem 3, tá bom? A diagonal principal, vamos fazer a diagonal principal. Diagonal principal. Vamos fazer a diagonal secundária no olhômetro. Não vou nem calcular nada, qual que é a posição de cada um. Viu? É isso. A diagonal principal é 6, porque o 6 é qual posição? Ele tá na linha 1 e na posição 1. O 2, ele tá na linha 2 e na posição 2.
E o 3 está na linha 3 e na coluna 3, certo? E a diagonal secundária é 0, 2 e 4. Por quê? O 4 é quem? O 4, ele tá na linha 1 e na coluna 3. O 2, ele tá linha 2 e coluna 2. E o 0, ele tá na linha 3, coluna 1. Vamos ver se esses números aqui vão dar n mais 1. A ordem é 3, então 3 mais 1, 4. Vamos ver se a soma de cada um desses aqui dá 4. 1 mais 3 é quanto? 4. 2 mais 2 é quanto? 4. 3 mais 1 é quanto? 4. Então tá certo, essa aqui é a diagonal secundária. Viu? Olhômetro, viu, gente? Passa bem no meio. Tá vendo? Então, esse é um exemplo da matriz quadrada e do que a gente precisa saber em relação a ela. Vamos agora para a matriz nula. Matriz nula, é aquela que não tem matriz? Não. É uma matriz, só que ela vai possuir todos os elementos iguais a zero. Inutilidade, né? Mas ela tem algumas coisas especiais. Então, por exemplo, essa aqui é uma matriz nula e essa aqui também é uma matriz nula. Essa aqui é uma matriz nula e quadrada, porque ela tem 2 linhas e 2 colunas. Ela é uma matriz nula quadrada de ordem 2, certo? E essa daqui? Essa aqui é uma matriz nula, só que ela não é quadrada, porque ela tem 2 linhas e 4 colunas. 2 por 4, certo? Ela só é uma matriz nula, nesse caso. Não é quadrada igual a matriz A. Matriz identidade. Essa aqui é uma matriz importantíssima para fazer cálculo, tá, gente? Tem que lembrar dela também. Essa aula é bem decoreba, gente, mas tem que saber, não adianta, porque esse aqui despenca no Enem. Eu esqueci de pôr a figurinha do despenca. E estudem com muita calma. Se vocês quiserem, a gente pode dar um intervalo de mais... antes de eu começar a determinante para vocês estudarem mais em casa, tirar dúvida e tal. Vocês me falam no grupo como vocês querem fazer, tá bom? Então, ó, a matriz identidade é toda matriz quadrada, tem que lembrar disso. A matriz identidade é uma matriz quadrada, cujos elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais são todos zeros. Ou seja, essa aqui é uma matriz identidade. Por quê? Porque ela é uma matriz quadrada? Sim, porque ela tem 2 linhas e 2 colunas. Os elementos da diagonal principal são todos 1 e o resto são todos 0, inclusive a diagonal secundária. Vamos olhar essa aqui? Essa aqui é uma matriz identidade e quadrada de ordem 3. Por quê? Porque ela tem 3 linhas e 3 colunas. A diagonal principal dela, os elementos são todos 1? Sim. E todos os outros elementos da matriz são 0? Sim. Então, ela é uma matriz identidade. Viu? Simplão. Então, você tem matriz identidade de várias ordens. De ordem 2, de ordem 3, de ordem 4, ordem 5, ordem... Lá vai. Entendeu? Cacetada. Tá bom? Um exercício resolvido aqui pra ficar mais palpável a esse conhecimento, ó. Construa a matriz, esse aqui é um bom jeito de treinar, um exercício bom para você treinar, fixar bem o conteúdo, ó. Construa a matriz A, tal que os elementos I, J dessa matriz que vai ser do tipo 2 linhas e 3 colunas, tal que cada termo seja I vezes J, o produto. Isso quer dizer que temos uma matriz A com os elementos A e J dispostos em 2 linhas e 3 colunas, certo? Igual ele colocou bem aqui, onde o valor de cada elemento é o produto das suas coordenadas. Então, vamos fazer o esquema dela antes. Olha aqui, ele já fez até pra mim, pra ajudar, ó. Se é uma matriz com 2 linhas e 3 colunas, vamos colocar esse espaço, ó. 2 linhas, 1, 2, 3 colunas. Beleza? Agora, vamos colocar as incógnitas, né? Pra gente depois substituir por número. Então, ó, linha 1, coluna 1, A e 1, 1. Linha 1, coluna 2, A e 2. Linha 1, coluna 3, A e 3. Linha 2, coluna 1, A2, 1. Linha 2, coluna 2, A2, 2. Linha 2, coluna 3, A2, 3. Mas quais são esses termos, essas incógnitas, AI1, AI2, AI3, o que é isso? Ele falou que cada termo vai ser justamente I vezes J, o produto dos índices. Então, se a gente tem um termo lá, A2, 3, esse termo é, na verdade, 2 vezes 3. Ah, quer dizer que toda matriz é desse jeito? Não. É o pedido desse exercício para que essa matriz seja desse jeito.
Entendeu? Ele poderia colocar, por exemplo, que a matriz era 2i mais j. Então, seria duas vezes, nesse caso aqui, 2 mais 3. Entendeu? Ele pode inventar o jeito que ele quiser para explicar esses termos. Mas, nesse caso, ele pediu o produto. Então, 2 vezes 3 é o quê? 6. Então, o termo que está na linha 2 e na coluna 3 é o número 6. Certo? Vamos aplicar isso. Ó, linha 1, coluna 1. Então, é 1 vezes 1. 1. Linha 1, coluna 2. 1 vezes 2, 2. Linha 1, coluna 3. 1 vezes 3, 3. Linha 2, coluna 1. 2 vezes 1, 2. Linha 2, coluna 2. 2 vezes 2, 4. Linha 2, coluna 3. 2 vezes 3, 6. Então, essa é a nossa matriz. Viu? E aqui ele deixa outro exemplo. Construa a matriz B. É uma matriz quadrada, porque tem duas linhas e duas colunas, tal que B e J, ou seja, cada termo vai ser I mais J se, apenas se, o I for igual a J. Se o I for diferente de J, então o termo é 2I mais J. Vamos ver o que é isso? Monta o esquema. Montando o esquema sempre fica mais fácil. Duas linhas, duas colunas. Coloca a representação esquemática de cada termo. Linha 1, coluna 1. Linha 1, coluna 2. E aí vai. Então, vamos lá. Ele falou que cada termo vai ter uma regra de formação diferente. Se os termos forem iguais, ou seja, o A, nesse caso, só pode ser o AI1, 1 e o A2, 2, vai ser como? Vai ser I mais J. Então, aqui vai ser o quê? 1 mais 1, 2. E nesse caso aqui, 2 mais 2, 4, certo? E se I for diferente de J, que é o caso do A1, 2 e A2, 1. Então, vai ser duas vezes o número de linhas mais o número de colunas. Vamos fazer para o A1, 2. Então, é duas vezes. Quantas linhas? Uma linha. Mais quantas colunas? Duas colunas. 2 vezes 1, 2. Mais 2, 4. Então, 4 é o termo A1, 2, que está na linha 1, coluna 2. Nesse caso, ele errou. Aqui é 4, tá, gente? Ele escreveu errado aqui, no exemplo. Então, e o A2, 1, como que vai ser? Vai ser a mesma coisa. A2, 1. Então, vai ser duas vezes, né? Que é a lei de formação. Número de linhas, 2 linhas. Mais número de colunas, 1 coluna. Então, é 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Então, aqui é 5. Ele também errou. Tá bom? Igualdade de matrizes. Tá cansado? Apruma aí, gente. Vamos, que essa aula é importante. Igualdade entre matrizes. Pega um cafezinho aí, pausa a aula aí, pega um café e bora. Duas matrizes são iguais quando elas tiverem o mesmo formato. Importantíssimo isso aqui. O que é o mesmo formato? O mesmo número de linhas e colunas. Então, significa que elas vão ser iguais só quando ela for quadrada? Não. Quando elas tiverem número de linhas e colunas correspondentes. Então, se você tem uma matriz A, que é 2 por 3, e uma matriz B, que é 3 por 2, elas nunca, jamais poderão ser iguais. Por quê? Porque a quantidade de linhas da matriz A é 2 e a quantidade de linhas da matriz B é 3. Como é que 2 vai ser igual a 3? Nunca 2 vai ser igual a 3. 2 é diferente de 3. E nas matrizes é a mesma coisa. Você só pode falar que uma matriz A, 2 por 3, é igual a uma matriz B, se essa matriz B também for do tipo 2 por 3, 2 linhas e 3 colunas. Tá? E o mesmo pensamento vale para as colunas. Tem que ter número de linhas e colunas correspondentes. Aí, essa aqui pode ser verdade. Isso aqui nunca vai ser verdade. Tá bom, gente? E, além disso, além delas terem exatamente os mesmos índices, a mesma ordem, né? Índice, que desculpa, porque não pode... Ordem só para matriz quadrada. Elas têm que apresentar todos os elementos correspondentes iguais. Ou seja, os elementos com os mesmos índices iguais, certo? Por exemplo, essa matriz aqui que eu vou chamar de A e essa de B, elas são iguais. Por quê?
Porque essa aqui é uma matriz que tem 2 linhas e 2 colunas, e essa também tem 2 linhas e 2 colunas. E, além disso, os termos que ocupam as mesmas posições são exatamente iguais. O termo da posição linha 1 e coluna 1 dessa matriz A é 2, e dessa matriz também. O termo da linha 2 e da coluna 2 da matriz A, que é meio, e na coluna B a mesma posição também é meio, então elas podem ser iguais, porque tudo nelas é igual, vocês viram? Que é exatamente igual? Só assim que a gente pode falar que tem uma igualdade entre matrizes. Por que essas aqui não são iguais? Elas têm 2 linhas e 2 colunas? Ora, porque os termos não são exatamente iguais. Esses aqui são iguais e esses aqui estão invertidos, ou seja, eles não estão na mesma posição. Então, essa matriz aqui não é igual a essa matriz aqui, certo? Se o menos 5 tivesse aqui no lugar de 3, aí sim a gente poderia falar que elas são iguais, porque elas têm a mesma quantidade de linhas e colunas e elas teriam exatamente os mesmos termos ocupando as mesmas posições, tá bom? Não adianta ter os mesmos termos ocupando posições diferentes. A matriz não é igual nesse caso também, tá bom? E por que isso é importante? Porque agora a gente pode começar a operação entre matrizes, que é o que interessa para o Enem. Adição e subtração e multiplicação, que é o enjoado. Mas vamos começar com o fácil primeiro. Adição e subtração é igual somar e diminuir número normal, só que você vai fazer isso com os números correspondentes numa matriz, uma tabela, né? Então, para somar ou subtrair matrizes iguais, basta somar ou subtrair os elementos correspondentes entre matrizes correspondentes, ou seja, matrizes que têm a mesma quantidade de linhas e colunas, certo? Que é do tipo MN. Então, vamos lá. Vamos pegar eu não trouxe um exemplo, né, demais aqui pra nós. Enjoo. Vamos aqui pro produto, que aí a gente já faz tudo de uma vez, então. Eu achei que tinha já direto aqui pra nós aprender. Deixa eu ver se eu invento um aqui agora. Vou inventar uma matriz, eu não vou fazer quadrada pra não ficar na cabeça de vocês que só vale quadrada. Vamos supor que eu tenho uma matriz A, que é 2 por 3. Se é 2 por 3, ela tem 2 linhas e 3 colunas. Pra ficar fácil, eu vou botar tudo o mesmo número, tá, gente? Então, 2 linhas, 3 colunas. E eu quero somar ela com essa matriz B aqui, que também é 2 por 3. Tá bom? Só que ela vai ser 2, 2, 2, 2, 2, 2. Qual que vai ser o resultado disso? A gente vai obter uma matriz que também é 2 por 3, importantíssimo isso aqui, ó. O resultado de adição e subtração mantém exatamente o mesmo índice. E aí, agora é só você fazer as operações com os números que ocupam as mesmas posições. Então, vamos supor que isso aqui é uma soma. Então, você vai pegar o que ocupa a linha 1 e a coluna 1 e vai somar. 1 mais 2, 3. Linha 1, coluna 2. Nas duas matrizes, 1 mais 2, 3. Vocês estão vendo como tudo tá igual, então tudo vai ocupar a mesma posição. Pronto, essa é a soma de matrizes. Facinho. Se aqui fosse menos, qual que ia ser o resultado? Ia ser 1 menos 2, então menos 1, menos 1, menos 1. Menos 1 para todas, né? Porque manteve os números. É isso, não tem segredo, soma e subtração. O bicho pega no produto. Então, vamos focar aqui, ó. Produto, primeiro, de um número por matriz. Isso aqui ainda é tranquilo. Isso aqui que é o cross. Foca aqui primeiro, ó. Produto de um número por uma matriz. Multiplicar uma matriz por um número significa obter uma nova matriz, ou seja, não vai ser igual a de antes, com todos os elementos da matriz anterior multiplicados por esse número. Ou seja, se você multiplica 2 vezes a matriz tal, aquela matriz vai ter todos os seus elementos dobrados, porque multiplica cada um deles por 2. Simbolicamente, escreve desse jeito aqui, mas não importa. Vamos pro exemplo, que é o que interessa para nós. A gente quer multiplicar essa matriz do tipo 2 por 3 pelo número 2. Então, qual que é o produto disso? A gente vai pegar o 2 e vai multiplicar por cada um desses termos. 2 vezes 3 é quanto? 6.
Então, a gente vai ter uma matriz exatamente do mesmo índice. Lembra? Mantém o índice, tanto em soma quanto produto de número. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 5, 10. 2 vezes menos meio, corta, corta, menos 1. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. Pronto. Essa é a nova matriz multiplicada por 2. Viu que manteve 2 linhas e 3 colunas e cada um desses termos está dobrado se comparado à matriz original, que era essa primeira aqui. Vamos para o outro exemplo aqui. Nessa aqui, essa aqui ainda tem uma anotação interessante. Lembra da matriz de identidade que a gente viu, que era uma matriz quadrada de ordem n, que pode ser 2, 3, né, 4 e aí vai, que tem a diagonal principal com números 1 e o resto tudo 0? Como que a gente mostra qual que é a letra para uma matriz de identidade? Sempre I. Se uma matriz é identidade, ela tem que ser representada pela letra I. Porque uma matriz qualquer, ela pode ser A, B, C, maiúsculo, né? Mas a identidade tem que ser pela letra I, ou nome, né? Então, o exemplo 4, o que ele quer da gente? Ele quer 3 vezes essa matriz aqui, que é 2 por 2, mais 2 vezes a matriz identidade. A matriz identidade de ordem 2. A importância da ordem aqui, gente, é enorme, porque lembra que eu falei que a gente só soma matrizes, só faz operação de matrizes se elas tiverem os mesmos índices? Então, se você vai somar uma matriz que você já sabe que é 2 por 2, a outra matriz só pode ser 2 por 2, senão você não faz essa operação. E a matriz identidade, como é uma matriz quadrada, ela vai ter, e ele especificou que seja 2 por 2, e essa matriz é 2 por 2, então essa operação tem como fazer. Então, vamos lá. 3 vezes essa matriz aqui, vamos multiplicar por cada termo. 3 vezes 2, 6. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 2 terços, corta, 2. Então, 3 vezes a matriz deu isso aqui. Mais 2 vezes a matriz identidade de segunda ordem. Vamos ver. Repete aqui a matriz que nós obteve, que é essa aqui. Mais 2 vezes, vamos escrever identidade de ordem 2, que é assim. 1, 1, 0, 0, certo? Vamos multiplicar primeiro o 2 pela matriz identidade. Repete de novo a primeira matriz. Mais 2 vezes 1, 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Então, tá aqui o dobro da identidade. Agora é só somar. Como que soma? Somando os elementos correspondentes. 6 mais 2, 8. Menos 3 mais 0, menos 3. 0 mais 0, 0. E 2 mais 2, 4. Pronto. Então, o final foi essa aqui, essa matriz. 8 menos 3, 0 e 4. Feinho, mas, né? É isso. Gente, acabou que apagou o que tava escrito aqui, mas é bom que limpa o slide pra nós. Vamos agora pro cão de matriz, que é produto de matrizes. Aqui a gente tinha visto o produto de número por matriz, né? Que multiplica por todos os termos e tal. Mas como é que a gente funciona para multiplicar matrizes? Tem como a gente multiplicar duas tabelas, duas matrizes? A resposta é, infelizmente, sim. Resolver sistemas lineares. Voltando, a importância da gente saber produto de matrizes é para que a gente aprenda a resolver sistema linear. Então, gente, a importância de vocês saberem a teoria de matrizes é pra gente não só resolver os exercícios que tem matriz, mas os exercícios que cobram determinante e os exercícios que vão cobrar depois sistema linear, que também é uma matéria que costuma cair muito no Enem, certo? Então, estudem essa aula com bastante carinho, tá bom? Qualquer dúvida eu tô à disposição. Vamos para um exemplo aqui, ó. Vamos supor, tem o seguinte sistema de equações. Isso aqui é uma equação normal, qualquer. A gente vai ter as incógnitas x e y
Isso aqui são os números que multiplicam ela, né? Os coeficientes. Tem o A, o B, o C e o D, e isso tá dando um resultado independente aqui, né? Que não tem variável, que eu vou chamar de P e Q. A notação de matriz, ou seja, a notação matricial para esse sistema linear aqui, seria justamente o quê? Vamos olhar o que tem em comum entre essa primeira equação e essa segunda equação. Lembra das propriedades que a gente viu lá no início da multiplicação? Vê o que vocês acham de comum. Vocês estão vendo que tanto a primeira quanto a segunda tem x e y? Então, isso a gente vai usar a nosso favor. Essa equação aqui equivale a justamente esse produto de matrizes aqui. Então, é A, B, C e D, multiplicando x e y, que são as incógnitas. Vocês podem ver que aqui a gente tem só coeficiente e aqui a gente tem as duas incógnitas. E isso vai dar um resultado P e Q. Mas por que a gente vê que... como que a gente chegou nesse resultado? Como é que a gente viu essa matriz? Uma coisa importante da gente saber de produto de matriz é que a gente só pode multiplicar as matrizes quando o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Vamos ver? Essa primeira matriz aqui, ela é uma matriz do tipo 2 por 2, certo? Duas linhas e duas colunas. Essa segunda matriz aqui, qual que seria a classificação dela? Ela é uma matriz coluna. Por quê? Porque ela tem uma única coluna e duas linhas. Então, ela é uma matriz 2 por 1. E ela vai gerar uma matriz que é também duas linhas e uma coluna. Também é uma matriz coluna. Olha só, número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Só assim e somente assim que é possível fazer o produto de duas matrizes. Então, se você tiver uma matriz qualquer que tem infinitas linhas, que eu vou escrever por x, e duas colunas, e a outra matriz que você quer multiplicar tem duas linhas e infinitas colunas, o produto delas é possível. Por quê? E é sempre nessa ordem, gente. O produto de colunas da primeira, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Não tem como colocar a propriedade comutativa aqui. Porque se a gente fosse multiplicar, vamos supor que isso aqui é a matriz A, isso aqui é a matriz B. Se a gente fosse multiplicar B por A, B tem duas linhas e infinitas colunas, e A tem x linhas e infinitas colunas, e duas colunas, perdão. X e Y não são iguais nesse meu exemplo, então o produto de B por A não é possível, mas o produto de A por B é possível, entendeu? Com o exemplo, isso aqui vai ficar mais claro. E aí, como que a gente faz verdadeiramente a conta, né? Como que a gente chega numa matriz por outra? A gente vai pegar sempre e multiplicar linha e coluna. Então, olha só, a gente tem aqui a matriz assim, né? A, B, C e D. E aqui a gente tem X e Y. Isso aqui vai dar... a gente vai pegar A por B, A e B e multiplicar por x e y. Então, o termo 1 vai ser AX mais BY. E o outro termo vai ser CX mais DY. Pronto. É esse o produto. Isso aqui equivale a P e isso aqui equivale a Q. Vamos ver se deu exatamente a mesma coisa? Olha aqui. Deu exatamente a mesma coisa da equação, tá? Com os exercícios isso aqui vai ficando mais claro, tá, gente? E como é que eu vou saber como que vai ser a matriz final? A matriz final, gente, se você tem uma matriz, por exemplo, 3 por 2, e você vai multiplicar ela por uma matriz 2 por 5, esse produto é possível primeiro? Sim, porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E a matriz final vai ser os números que ficaram sobrando. Então, vai ser uma matriz que vai ter 3 linhas e 5 colunas. Sempre assim. E se a gente tivesse o produto de uma matriz que é 4 por 2 pelo produto de uma matriz que é 2 por 6?
né? 4 linhas e 2 colunas, 2 linhas e 6 colunas. Esse produto é possível? Sim, porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. A matriz resultante disso ia ter 4 linhas e 6 colunas. Viu? Os números que sobraram. E se a gente tivesse uma matriz que é 1 por 1, um único termo, né? Multiplicado por uma matriz que é 1 por 5, uma linha e 5 colunas. A gente ia ter no final uma matriz que é 1 por 5. Viu, gente? Essa é a regra básica, tá? Olha aqui, ó, que é o que eu tava tentando falar pra vocês. Para multiplicarmos as matrizes A, que é M por N, por B, que é P por Q, devemos ter a certeza de que o número de colunas da primeira, que é o N, aqui, ó, e o número de linhas da segunda, que é o P, são iguais, ó, N igual a P. E aí, a matriz resultante de A por B vai ser a matriz que vai ter M linhas e Q colunas, tá? Vamos ver os exemplos aqui que ele dá. Ó, o produto de uma matriz 3 por 2 por uma que é 2 por 5. É possível? Sim, porque o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E como que vai ser o resultado? Qual que vai ser a forma dessa matriz? Vai ser uma matriz que vai ter 3 linhas e 5 colunas. Esse exemplo aqui, esse produto é possível? Esse produto não é possível. Por quê? Porque o número de de colunas da primeira, é 2. E o número de linhas da segunda é 3. 2 não é igual a 3, então esse produto não é possível, tá? Pelo menos isso para facilitar a vida, né? E aqui, gente, a gente chega numa matriz que é muito importante também, tá? Para os exercícios, que é a chamada matriz identidade, tá? A gente tinha visto um pouquinho dela ali para trás, né? A matriz identidade, ela é representada pela letra I, tá? É uma matriz quadrada, na qual os elementos da diagonal principal são 1, todos os outros elementos são iguais a 0, certo? E a gente fala que é uma matriz identidade de ordem, sei lá qual, dependendo de quantas linhas e colunas ela tiver. Se for uma matriz quadrada de ordem 3, ela vai ter 3 linhas e 3 colunas, então ela é uma matriz identidade de ordem 3. Se ela tivesse 100 linhas e 100 colunas, é uma matriz identidade de ordem 100. E aí vai, certo? E por que essa matriz é importante? A importância da matriz identidade é que ela funciona como um elemento neutro na multiplicação. O elemento neutro na multiplicação normal... gente... Por exemplo, se você multiplica... Que número que você multiplica por 3 que dá 3? Que a gente obtém o mesmo resultado? 1, não é? A gente não diz que o 1 é o elemento neutro da multiplicação? Na multiplicação de matrizes, o elemento neutro é justamente a matriz identidade, tá? Ou seja, qualquer que seja a matriz que você multiplicar, matriz quadrada, óbvio, de ordem n, que você multiplicar pela matriz identidade, vai dar exatamente a mesma matriz. Isso é bom em peguinhas. Por exemplo, se ele colocasse lá a matriz A multiplicada pela identidade elevado ao infinito, e aí ele não dá nenhum valor para você, como é que você ia resolver essa conta? Uai, isso aqui vai dar A, porque A multiplicado pela identidade quantas vezes for, vai dar A. Isso aqui é como se a gente pegasse a matriz A e multiplicasse por 1 elevado a 1 milhão, sei lá, entendeu? Isso aqui vai continuar sendo sempre A, porque hoje a gente está multiplicando por um elemento neutro. Vamos verificar isso com o fato. Toma aqui uma matriz A, né, quadrada de ordem 2 aqui, e essa matriz de identidade aqui de ordem 2. Vamos multiplicar as duas e descobrir a matriz resultante. De cara, a gente já sabe que vai gerar uma matriz 2 por 2. Por quê? Porque a matriz A é 2 por 2, a matriz identidade é 2 por 2, tem 2 colunas, tem 2 linhas, pode multiplicar. E a matriz resultante vai ter 2 linhas e 2 colunas, certo? E quais que vai ser os termos? Os termos vão ser... Eu vou escrever aqui grandão para ficar fácil para entender. A gente vai pegar, primeiro, a primeira linha e a primeira coluna. Então, a gente vai descobrir o elemento A11. Então, a gente vai pegar... A gente tem na primeira linha 2 e menos 3, e na primeira coluna a gente tem 1 e 0. E a gente vai fazer essa conta. Então, vai ser 2 mais menos 3 vezes 0, né? Porque 2 vezes 1.
Isso aqui vai dar 2 mais 0, então 2. O A11 é o elemento 2, tá? Agora, a gente vai pegar a primeira linha e multiplicar pela segunda coluna. Se é primeira linha e segunda coluna, a gente vai descobrir o elemento A12. Linha 1, coluna 2. Esse elemento bem aqui, ó, que ficaria bem aqui. Vamos descobrir? Vai ser a linha 2 e menos 3 multiplicada por 0 e 1, certo? Então, vai ser 2 vezes 0 mais 3 vezes menos 1. 2 vezes 0, 0. Menos 3 vezes 1, menos 3. Então, esse elemento aqui é menos 3. Olha aqui, ó. Tá vendo que tá repetindo, né? Exatamente o valor da matriz. Agora, a gente vai pegar a segunda linha e a primeira coluna. Então, é a A2, 1. Esse elemento que fica aqui. Então, vai ser 4 vezes 1, 4. Mais 1 vezes... 1 vezes 0, que é 0. Então, vai dar 4, o elemento aqui, de novo, certo? E, por fim, A22, que vai ser segunda linha, segunda coluna. 4 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Então, aqui vai dar 1. Viu que repetiu exatamente a matriz A? Olha aqui, ó. A matriz identidade é um elemento neutro da multiplicação, ou seja, temos que A vezes a identidade e identidade vezes A sempre vai ser igual a A. Ela é a única que a propriedade comutativa da multiplicação funciona, porque em matrizes, por exemplo, em números normais, a gente pode falar que 2 vezes 3 é igual a 3 vezes 2. A ordem dos fatores não altera o produto, certo? Mas, para matrizes, a gente não pode falar que A vezes B é igual a B vezes A. Não pode. Principalmente se elas forem de ordem diferente, tá? Olha aqui, ó. Sabemos que A vezes B é diferente de B vezes A, mas existem casos em que as duas matrizes comutam. Por exemplo, quando a gente multiplica pela matriz identidade, de ordem qualquer. Então, isso aqui é a fórmula chique para dizer que é a soma do que vai do primeiro ao enésimo termo, ou seja, A1, A2, AN e aí vai. Matriz transposta. O nome é feio, mas ela é bem simples e ela ajuda a resolver uns exercícios. Então, dado uma matriz A qualquer, com os elementos aqui, né, A e J, M, N, determinamos a matriz transposta de A, que ela é escrita da forma A elevado a T, matriz transposta de A, tal que a transposta são os mesmos termos transpostos de lugar e também a ordem os índices dessa matriz original. Isso significa que para obtermos a transposta de uma matriz, basta transformar em linha a coluna e vice-versa. Vamos ver um exemplo? Então, a gente tem aqui uma matriz original, essa aqui é uma matriz do tipo 2 por 3, porque tem 2 linhas e 3 colunas. Então, de cara, a gente já sabe que a A transposta ia ser uma matriz com 3 linhas e 2 colunas. O que você vai fazer? Você só vai inverter de lugar, vai pegar tudo que é linha e transformar em coluna. Então, a gente tem aqui, ó, a primeira linha vai virar a primeira coluna. Então, você vai deixar tudo isso aqui na vertical. Se isso aqui tava 2, 3 e 4, agora vai ficar assim, ó, 2, 3 e 4, uma coluna. E depois, isso aqui era o quê? A segunda linha, então vai virar a segunda coluna. Então, vai virar 1, 2 e menos 1. Pronto. Temos aqui a matriz transposta de A. Outro exemplo, a gente tem aqui uma matriz também 2 por 3. A transposta vai ser uma matriz 3 por 2. Olha lá, primeira linha virou primeira coluna, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Segunda linha virou segunda coluna, 1, 2 e menos 1. Viu? Dá também para você pensar como colunas. Por exemplo, primeira coluna vai virar a primeira linha. A primeira coluna era 2 e 1, então a primeira linha vai ser 2 e 1. A segunda coluna era 3 e 2, então a segunda linha é 3 e 2. A terceira coluna era 4 e menos 1, então a terceira linha vai virar 4 e menos 1, certo? Aqui o último exemplo, a gente tem uma matriz aqui do tipo uma linha e 4 colunas, então a transposta disso vai ter 4 linhas e uma coluna. Então, isso aqui era uma matriz linha, vai virar uma matriz coluna. Só inverter as coisas de lugar. Isso aqui era tudo uma linha, vai virar tudo uma coluna.
Pronto, é a matriz. Olha lá. Gente, uma coisa muito legal que tem que saber, às vezes pode cair como pega da matriz transposta, é que quando a gente transpõe, né, uma matriz de lugar, apesar dos elementos mudarem de ordem, tem uma coisa que fica fixa e ela é importante para resolver os exercícios, que é o quê? Ao obtermos a transposta de uma matriz quadrada, ou seja, apenas das matrizes quadradas, se a gente tem uma matriz que é 2x2, ou 3x3, ou 4x4, certo? E a gente arranja uma transposta que vai ser também 2x2, 3x3, continua a mesmo índice, 4x4, os elementos da diagonal principal não vão mudar. E isso faz sentido, né? Porque os elementos da diagonal principal de matriz quadrada são quais? A1, 1, A2, 2, A3, 3, A4, 4 e aí vai, né? E aí, quando a gente troca de lugar, o que a gente teria que fazer? Inverter esses índices de lugar, né? Então, olha só, como é o mesmo número, ele vai continuar também igual. Então, a matriz, a diagonal principal, ela não vai mudar apenas na matriz quadrada, tá bom? Então, aqui, ó, as propriedades da matriz transposta. A transposta da transposta é a matriz original. Isso faz sentido. Por exemplo, se a gente tem o número 2, qual que é o inverso do 2? É meio, não é? E qual que é o inverso do 2? O inverso do 2 é meio. E qual que é o inverso disso? É meio elevado a menos 1, que é para ser invertido, que volta a ser 2, que é o número original. Então, a transposta de uma transposta é sempre o número original, a matriz original. A mais B transposta é a mesma coisa que A transposta mais B transposta. Isso aqui facilita muitos cálculos. O produto, a transposta de um produto é igual os termos individuais às transpostas deles. Então, A mais B transposta é igual a B transposta vezes A transposta. E se K pertence aos reais e vai multiplicar uma matriz tal transposta, a gente vai ter que vai ser a mesma coisa que aquele número multiplicado pela matriz transposta, tá? Cuidado que isso aqui não é K elevado a T, hein? É só o número original vezes a matriz transposta, tá bom? Isso aqui é só uma demonstração para quem se interessar, mas isso aqui não é muito importante não, por isso que eu vou até pular a explicação. Vamos direto pro que interessa. Eu tô dando mais porque me cobram dar essa teoria para vocês, mas isso aqui não cai tanto igual as outras partes, né? Matriz transposta, matriz de identidade, soma e produto de matrizes, tá bom? Então, tô dando aqui por desencargo. Ó, matriz simétrica. Chama-se matriz simétrica toda matriz quadrada. Vocês já viram que a gente trabalha muito mais com matriz quadrada do que matrizes de outros índices, né? Então, matriz simétrica é toda matriz quadrada, A, de ordem N, tal que a transposta dela é exatamente ela. Isso é uma matriz simétrica. Então, a simétrica é quando a transposta e a matriz são exatamente iguais. E dessa definição, a gente tira as seguintes conclusões. Sendo a matriz A, essa daqui com esses termos aqui, a transposta de A vai ser com esses elementos aqui, certo? Essa lei de formação aqui. E já que a gente tem que a matriz transposta e ela mesma são iguais, então a gente tem que os termos vão ser também todos iguais, certo? Tudo isso quer dizer que os elementos simétricos em relação à diagonal principal são iguais. Exemplo de matriz simétrica. Isso aqui é uma matriz simétrica. Opa! Olha só, todos os elementos simétricos em relação à diagonal principal. Vamos achar a diagonal principal em cada uma dessas aqui. Essa aqui é uma matriz de ordem 2 e essa é uma matriz de ordem 3. 3 linhas e 3 colunas. Diagonal principal, diagonal principal. Vamos olhar comparativamente essa diagonal, quais são os termos? 1 e 1, 2 e 2. Tá vendo que eles ocupam a mesma posição equidistante? Menos 1 e menos 1. Esse 1 aqui é o termo da linha 1, coluna 2. E esse aqui é o da linha 2, coluna 1. Certo? Simétricos. Esse aqui, linha 1, coluna 2. Então, aqui é o qual? Linha 2, coluna 1. Linha 1, coluna 3. Linha 3, coluna 1.
linha 3, coluna 2, linha 2, coluna 3. Viu que eles são equidistantes da diagonal principal? Então, eles são exatamente iguais. Isso é uma matriz que eles chamam de simétrica. Quando as transpostas são iguais, os termos equidistantes da diagonal principal são iguais também, tá? E a matriz antissimétrica, o que seria isso? A matriz antissimétrica é a matriz simétrica que os termos são opostos. Olha só, não vou nem ler a definição. Tá aqui, diagonal principal, certo? Olha só, aqui a gente tem menos 2 e aqui a gente tem 2. Então, um é o oposto do outro. 2 e menos 2, 1 e menos 1, menos 4 e 4, viu? São todos termos opostos. São simétricos, né? Mas são opostos. Então, aqui, vamos ver um exemplo aqui para aplicar a teoria, ó. A gente tem que 3 vezes a matriz transposta de x mais uma matriz qualquer aqui vai dar essa aqui transposta. Vamos resolver esse exercício aqui. Então, 3x transposta é igual a essa matriz aqui, que seria a original, que a gente tem que tirar o transposta dela, né? Então, voltar tudo que era linha para ser coluna. Então, ó, a primeira coluna vai virar a primeira linha. A segunda coluna vai virar a segunda linha. Pronto, essa não é a transposta mais, é a matriz original. E você vai passar essa aqui subtraindo, porque aqui tá somando. Então, menos a matriz que tava lá. Como a gente tem como resolver essa operação, porque as duas são matrizes de ordem 2. Então, ó, 4 menos o 2 vai dar 2. Menos 1 menos 4 vai dar menos 5. Cuidado com os sinais, hein? 2 menos 5 vai dar menos 3. E 5 menos o menos 1, menos com menos vira mais. 5 mais 1 vai dar 6. Então, a gente tem que 3x transposta, vou escrever aqui para não ficar tão bagunçado, é igual a 2 menos 5 menos 3 e 6, certo? Ora, o que a gente pode fazer, então? A gente pode passar o 3 dividindo, já que aqui ele está multiplicando. E ele vai dividir todos os termos dessa matriz. Então, a x transposta vai ser esses termos aqui dividido por 3. Então, vai ser 2 terços, menos 5 dividido por 3, menos 3 dividido por 3 vai dar menos 1, e 6 dividido por 3 vai dar 2. E agora é só a gente fazer a transposta dessa matriz aqui pra gente descobrir qual que é a matriz x. Vamos transformar tudo que é linha para coluna. Então, ó, primeira coluna vai virar a primeira linha. Então, a gente tem aqui, ó, 2 terços vai virar a primeira linha. Segunda coluna vai virar segunda linha, menos 5 terços e 2. Pronto, essa aqui é a matriz x, tá bom? Olha aqui, ó. Viu? Por último, gente, aí acabou a teoria, matriz inversa. Quando a gente pergunta qual que é o inverso de 2, a gente responde que é meio. Ah, outra coisa que o pessoal costuma muito confundir, não só em matriz. Gente, inverso e oposto são coisas diferentes. O inverso de 2 é meio, igual o inverso de 5 é 1/5, certo? O oposto de 2 é menos 2. O oposto de 5 é menos 5. O oposto de menos 5 é 5. O inverso de menos 2 é menos 1 sobre 2. Tá bom? O inverso a gente divide por aquele número. E o oposto é só mudar o sinal. Tá bom? Tô continuando aqui. Então, o inverso de 2 é meio, né? Porque 2 vezes meio é igual a meio vezes 2, que é 1, certo? O inverso é x vezes 1 sobre x, tal que isso vai dar 1. É o produto, é o número que você multiplica por um número qualquer que dá 1, tá?
Bom, seguindo exatamente essa ideia, o que seria a matriz inversa de A? Seria a matriz B, tal que A vezes B e B vezes A seria o elemento neutro. A gente já sabe que o elemento neutro do produto de matrizes é a identidade, certo? Então, a gente vai chamar de B a matriz inversa de A e representá-la por A menos 1. Compreendendo essa comparação, a gente pode definir formalmente que matriz inversa é a matriz inversível, ou seja, que se inverte de A. Chama-se matriz inversa de a matriz A elevado a menos 1, tal que o produto delas vai dar a identidade, que é o elemento neutro, certo? Porque o produto de inversos, né? Esses aqui são inversos, não dá 1. Então, a inversa de A seria A elevado a menos 1, ou A vezes 1 sobre A, que vai dar o elemento neutro das matrizes, que é a matriz identidade, certo? E outra coisa importante para saber, não para matriz, mas para a vida. Qual que é o inverso de zero, gente? Zero não tem inverso, tá? Porque isso pressupõe que, não só de matriz, certo? Mas porque que número que a gente multiplicaria por zero para dar 1? Impossível, porque qualquer número que multiplica por zero dá zero. Não existe nenhum número que a gente multiplica por zero que dá 1, certo? Porque a gente sabe que a lei da matemática é que todo número multiplicado por zero é zero. Uma bicicleta vezes zero é igual a zero. 1,5, 2, 3, 4, 6, 7, vezes zero é zero. 1 vezes zero é zero, tá bom? E tá, isso aqui vocês viram que eu nem mostrei a conta como que acha a matriz inversa, né? Isso aqui é só pra vocês saberem essa lei, que uma matriz vezes a sua inversa tem que dar a matriz identidade. E aqui tá o resumo de todas as propriedades que a gente viu hoje, tá bom? Aquela parte de transposta, tá? Matriz ao quadrado. Só pra deixar aqui pra revisão mesmo. Eu vou procurar uma lista, vou tentar achar mais exercícios. Vou mesclar, na verdade, a lista para vocês treinarem em teoria e a lista que é de exercício do Enem mesmo. Mas estuda essa aula, tá? Porque a gente vai precisar dela para entender o conteúdo da outra aula minha, que é de determinantes, e isso depois vai precisar para a aula de sistema linear, tá bom, gente? Boa semana!